Porventura, tínhamos a intenção de terminarmos a exposição de todo o capítulo 2 neste dia, mas nós não estamos com pressa e queremos ir com calma, pois então hoje nós iremos meditar somente no verso 6, 7, 8 e verso 9. Você achou 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 6, 7, 8 e 9. Diga amém. Amém. E a palavra do Senhor Deus diz assim: na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros, não porém a sabedoria desta era, nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada. O verso 7 diz assim: mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivesse compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. O verso 9 diz ainda: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Vou ler novamente o verso de número 9, que este verso é bem conhecido de todos nós. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Uma vez mais, supliquemos a graça do Senhor sobre nossas vidas. Maravilhoso Deus, ilumine a nossa mente, refrigere o nosso coração por meio da Tua palavra. Suplicamos, na dependência do Espírito, que o Senhor, ó Pai, edifique os nossos corações, edifique a Tua igreja, o Teu rebanho que está aqui reunido, que o Senhor possa saciar, assim, ó Pai querido, a sede e a fome daqueles que aqui se encontram, para o Teu louvor e para a Tua glória. É por isso que nós oramos e suplicamos no nome santo de Jesus. Amém. E amém. Nós estamos a meditar no capítulo 2 de 1 Coríntios ainda. E o interessante é notarmos toda a estrutura deste texto. E como nós pregamos no último domingo, o apóstolo Paulo parece que ainda nesta introdução, como falamos aos irmãos, até o capítulo 3. Porque parece que as coisas se repetem, tanto no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. E porventura no capítulo 4 em diante nós vemos ele tratar de coisas mais práticas. E este mesmo é o argumento de Paulo, por mais que pareça repetitivo, mas ele está explanando uma boa doutrina, ele está explanando uma boa teologia, ele está firmando o firme fundamento para que haja de fato assim uma prática correta na disciplina desta igreja, na exortação desta igreja. E por isso então assim, quando nós lemos, parece que Paulo já falou sobre isso no capítulo 1, mas Paulo está aprofundando cada vez mais. Paulo está lançando os alicerces para que assim de fato esta igreja esteja firmada na rocha. Nós sabemos aqui, os irmãos que trabalham com construção, que uma das etapas que mais demora ao construir uma casa é lançar os fundamentos. Aqui tem vários irmãos, e se eu estiver errado eles podem me corrigir, mas na verdade o que mais às vezes demora sempre a cavar é lançar os fundamentos. E nós vemos claramente Paulo fazendo isso em 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, como ele se torna exaustivo, como ele se torna alguém que parece até repetitivo, mas ele tem um objetivo, e ele sim, como aquele que plantou esta igreja, para que esta igreja esteja firmada na rocha que é Cristo, para que esta igreja esteja firmada na verdadeira sabedoria. E é sobre isso que nós queremos meditar nesses versos. Na onde se encontra a sabedoria da Igreja Batista Saron?
A sabedoria de Deus é o conhecimento do Evangelho. Se você está com a sua Bíblia aberta, olha comigo o verso de número 8, por gentileza. Olha só o que diz o verso de número 8, pelo menos esta versão que eu estou lendo, a século 21, diz assim, olha, nenhum dos governantes desta era compreendeu o quê? Essa sabedoria, pois se tivesse compreendido, não teria crucificado quem? O Senhor da glória. Aonde está a sabedoria da Igreja Batista Saron? Se é uma igreja que foi plantada pelo próprio Cristo, nós podemos então afirmar aos irmãos que a sabedoria de Deus é o conhecimento do verdadeiro Evangelho. E Paulo deixa isso claro no verso 8, porque a verdadeira sabedoria da igreja está no conhecimento do Evangelho, a qual ela professa. Se de fato nós professamos um evangelho distorcido, errado, certamente nós estamos agindo sem maturidade, sem sabedoria, porque aqueles que conhecem verdadeiramente o evangelho, esses conhecem verdadeiramente a sabedoria de Deus, e assim a desfruta, e assim anda em segurança. É lamentável quando de nós, muitas vezes, vamos lidar com algo que não conhecemos bem. Eu não sei, aqueles irmãos quando compram um celular, quando compram algo novo e ainda não conhecem bem, não traz um temor, não traz certa insegurança. Será que isso é só comigo ou acontece com todos os irmãos, não é verdade? Embora este seja um exemplo do nosso dia a dia, da mesma forma, com o passar do tempo, quando nós vamos sendo esclarecidos, seja diante de um objeto, diante de algo que compramos para o nosso uso diário, familiar, nós vamos tendo segurança, nós vamos tendo firmeza, ou não vamos tendo mais temor. Mas olhando também no contexto da compreensão do Evangelho, quanto mais a igreja vai sendo esclarecida acerca do Evangelho, quanto mais a igreja vai compreendendo a sabedoria de Deus na forma de guiar as nossas famílias, na forma de guiarmos a igreja do Senhor, na forma de cultuarmos ao Senhor, na forma de vivermos para o Senhor, quanto mais nós fomos sendo esclarecidos acerca do Evangelho, acerca da sabedoria de Deus, nós nos tornaremos uma igreja madura, nós nos tornaremos uma igreja mais sadia, nós nos tornaremos pessoas mais seguras e firmes diante do Senhor, nós nos tornaremos mais pessoas no sentido de que não vamos temer as atribulações desta vida, porque assim sabemos que de fato em quem temos crido, conforme nós ouvimos hoje pela manhã a exposição do livro de Jó, que Ele vai se levantar ao nosso favor, que Ele é poderoso. Por isso então, podemos afirmar com toda clareza aos irmãos que o propósito de Paulo ainda assim, a falar desta sabedoria, a explanar isso, é porque esses irmãos estavam terrivelmente equivocados acerca da compreensão da sabedoria. Os irmãos em Corinto estavam buscando a sabedoria nas filosofias que eram passageiras. Os irmãos de Corinto estavam buscando sabedoria nas coisas que eram supérfluas, nas coisas que eram triviais, nas coisas que não traziam a verdadeira segurança. E até então, irmãos, o contexto da igreja de Corinto, que nós sabemos que na região da Turquia ou naquelas regiões do Oriente Médio, essas igrejas não existem mais, porque são igrejas que não permaneceram na verdadeira sabedoria. E uma coisa é certa para a nossa vida como igreja do Senhor neste lugar: se não formos esclarecidos no Santo Evangelho, se não compreendermos a verdadeira sabedoria de Deus, se nós não estivermos fundamentados, edificados na verdadeira sabedoria de Deus, o primeiro vento, a primeira tempestade, os primeiros problemas, as primeiras perseguições, nós não saberemos lidar, porque nós não estaremos fundamentados no Santo Evangelho e na verdadeira sabedoria do Senhor. Por isso o equívoco desses irmãos é que eles estavam
carecendo da compreensão da verdadeira sabedoria, e eles estavam deixando o santo evangelho e buscando a sabedoria em outros caminhos, em outras pontes, em outros lugares para a sua vida. A pergunta que eu faço individualmente para cada um dos irmãos aqui esta noite é: você se considera uma pessoa sábia? O que é sabedoria para você? O que é ser sábio? É ser prudente? O que é ser prudente? O que é ser sábio? O conselho que nós temos diante desse texto esta noite é que aqueles que conhecem mais o Evangelho, aqueles que estão saturados do Evangelho, aqueles que compreendem a verdade do Evangelho, aqueles que entendem quem é Jesus Cristo, o que é a justificação, o que Cristo fez na cruz por nós, estes de fato estão firmados na verdadeira sabedoria. E portanto, então, nós podemos destacar, e eu quero trabalhar 3 pontos com os irmãos, nesses versos 6, 7 e 8. E o primeiro deles é a origem da verdadeira sabedoria, o versículo 6 e 7. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. A verdadeira sabedoria não é a sofia, não é a sofia que vem da palavra dos sofismas, não é as filosofias, não é os intelectuais daquele tempo, no sentido aqui no contexto de Corinto, mas é o verdadeiro Evangelho. A sabedoria de Deus não está em filosofias humanas, mas está no Evangelho. A sabedoria de Deus é Jesus Cristo, e conforme Paulo vai dizer ainda nos versículos anteriores, Cristo o crucificado, este crucificado. A origem da verdadeira sabedoria de Deus está em Jesus Cristo, e Ele é a sabedoria de Deus, Jesus Cristo, este, o crucificado. Portanto, eu volto a repetir a pergunta, então, qual é a origem da sabedoria, da verdadeira sabedoria? Não procede de homens, mas procede de Deus. Se você está aí comigo no verso 7, se você pode olhar na parte A, vai dizer assim: mas falamos do mistério da sabedoria de quem? É a sabedoria de Paulo, é a sabedoria dos líderes desta igreja de Corinto, é a sabedoria dos grupos, conforme nós vamos ver mais à frente no capítulo 3, é a sabedoria de Deus, é a sabedoria de Deus, e essa sabedoria não é produto do homem, não é do pensamento do homem, não é dos filósofos, essa sabedoria vem de Deus e não dos homens. E Paulo chega a dizer: olha, entretanto expomos a sabedoria entre os já experimentados, entre aqueles que já têm um conhecimento. E o termo aqui pode ser tanto quanto difícil de entender no verso 6, Paulo então está dizendo quanto aqueles que são maduros, ou aqueles que estão na certa categoria de crentes, que está fazendo assim a distinção entre aqueles que são convertidos e aqueles que não são. Esses são assim experimentados na verdade, os que não são convertidos, aqueles que já têm as filosofias do mundo, mas também tem aqueles que já estão em Cristo, e assim por meio do Espírito Santo conheceram ao Senhor, e estão assim firmados no Senhor. Em outras palavras, Paulo está dizendo que, comparando aos salvos com os perdidos, os salvos têm a sabedoria, porque essa sabedoria vem de Deus, e conforme nós vamos ver no término do capítulo 2 mais à frente, tudo isso por obra do Espírito Santo de Deus. Portanto, Jeremias vai dizer que aquele que quer conhecer o Senhor deve gloriar-se aquele que quer se gloriar deve gloriar-se em conhecer o Senhor. E de fato, a verdadeira sabedoria para nós, o entendimento esta noite, conforme Paulo está dizendo aos Coríntios, está em Deus. Isso faz muito sentido, irmãos, porque esses irmãos de Corinto estavam buscando as filosofias, estavam buscando os intelectuais daquela época, mas eles estavam rejeitando o santo evangelho, eles estavam rejeitando o Cristo crucificado, eles estavam preferindo as vãs repetições, as vãs filosofias, do que o evangelho, do que o Cristo crucificado. Portanto, Paulo orienta que essa sabedoria não começou, e ainda ele vai dizer no verso 7, que esteve oculto, no qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória, mas
ele está dizendo que essa sabedoria não começou na história, no cronos do homem, no tempo que nós contamos, mas ela começou na eternidade. E ele diz, outrora escondida, mas agora plenamente aberta, revelada para outras pessoas. Portanto, a verdadeira sabedoria não procede dos homens, mas de Deus, porque a nossa salvação foi planejada por Deus na eternidade. Até mesmo a morte de Cristo Jesus estava nos planos de Deus desde a eternidade, conforme você pode olhar depois, Atos capítulo 2, o verso 22 e 23, e 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 20 também. Portanto, eu quero dizer aos irmãos que o Evangelho não é uma ideia tardia de Deus, um plano de última hora. O Evangelho não é um plano de última hora, mas foi algo planejado na mente de Deus desde a eternidade, desde as dispensações, desde o seu pacto, da sua aliança, como assim possamos compreender toda a história, toda a narrativa da redenção. Muitas vezes nós temos a ideia que quando o homem pecou no jardim do Éden, Deus ficou surpreso, e aí ele foi ali e bolou um plano rapidamente. Não, o Evangelho não foi um plano de última hora. Sabe aqueles planos de última hora que eu e você temos em casa? Sabe aquelas correrias, aquelas decisões? Ou muitas vezes nós vamos viajar, não vamos ali comer um lanche, não vamos. Aqueles planos de última hora que nós somos mestres em fazer isso. O Evangelho não foi assim. Deus, conforme vai dizer o verso 7... se você pode acompanhar, o qual Deus pré-ordenou, este mistério esteve oculto com Deus, e Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória. E aqui o Evangelho então não é uma ideia tardia, não é um plano de última hora, mas foi algo que Deus assim planejou. E aí nós podemos entender, como João Calvino vai dizer, que nós conhecemos a Deus porque Deus se revelou a nós. O conhecimento de Deus, irmãos, não é um produto da investigação humana, mas é um produto da revelação, não é um produto da investigação humana, mas é a revelação divina de Deus em nós, por meio do Espírito Santo, iluminando a nossa mente e trabalhando no nosso coração. Nós o conhecemos não pela sabedoria do homem, mas conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. Não foi a minha sabedoria e a sua sabedoria, ou a minha e a sua esperteza que nos fez conhecer a Deus. Amém, irmãos? Não foi a nossa esperteza, não foi a nossa sabedoria humana que nos fez conhecer a Deus. Antes, conhecemos a Ele porque Ele se revelou a nós. E Deus se revelou a nós na natureza, na consciência, nas Escrituras e em Cristo Jesus, e tudo isso por meio do Espírito Santo trabalhando em nossas vidas. Você que está aqui esta noite, eu tenho algo a dizer a você. Você só conhece a Deus porque Ele trabalhou no seu e no meu coração. E isso é motivo de gratidão. E isto é motivo de humilhação, e isto é motivo de rendermos glória ao Senhor, como cantamos, a Ele a glória para todo sempre. Tudo que você conhece de Deus, seja ainda em níveis rasos ou em níveis profundos, isso é graça sobre graça do Senhor, sobre sua vida. E Paulo está dizendo isso a esses irmãos: olha, vocês conheceram a Deus, não foi por causa dos filósofos, não foi por causa da sabedoria deste tempo, mas foi porque Deus se revelou a vocês. Qual é o propósito de Deus nos mostrar a verdadeira sabedoria, o santo evangelho que é Jesus Cristo? Deus pré-ordenou essas coisas, essas causas, conforme nós vimos ainda terminar o verso de número 7, para a nossa glória, não aqui, mas no dia da glorificação, no dia que nós vamos ouvir da boca do próprio Cristo: vinde benditos do meu Pai, para a mansão, para o lugar que está preparado para vocês. Desde onde, irmãos? Desde a fundação do mundo, desde a eternidade, desde o início de todas as coisas. E por isso Paulo está dizendo: olha,
preordenou antes dos séculos para a nossa glória, para o final, ou seja, nós somos justificados, nós estamos no processo de santificação e aguardamos o último dia, o estágio final, a glorificação, onde os nossos corpos serão transformados e glorificados e estaremos com o Senhor, livres do pecado, porque ainda neste corpo corruptível o pecado habita em nós, então no sentido da glorificação estaremos livres de todo este pecado e viveremos em paz com o nosso Senhor. Por isso Paulo está dizendo, por meio desta sabedoria, Deus assim, conforme vai dizer o verso 7, preordenou antes dos séculos para a nossa glória no final de todas as coisas. Nossa glória é por causa de Cristo Jesus, conforme vai dizer o Evangelho de João capítulo 17. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Que a sabedoria de Deus não objetiva não apenas no sentido a sua glória, mas também Ele irá glorificar a sua igreja, e a sabedoria de Deus então inclui eu e você, na medida que nós estamos caminhando em santificação, rumo à glorificação, a nossa entrada no céu, por meio de Cristo Jesus. Para isso Ele seja para todo sempre glorificado e exaltado. O propósito desta sabedoria é glorificar a Deus, e assim também estarmos com Ele em glorificados, no sentido com corpos transformados e glorificados para todos sempre. Se você pode abrir comigo em Romanos capítulo 8, o verso 28 e o verso 30, por gentileza, quero ler com os irmãos. Romanos capítulo 8, o verso 8, capítulo 8, versículo 28, 29 e 30, diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito, pois os que conheceu, por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também os chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também fez o que, irmãos? Glorificou. E é por isso que Paulo então está dizendo aqui no verso 7 do capítulo 2 de 1 Coríntios, a nossa glória, a glorificação, o estágio final, onde estaremos com Ele para todo sempre. Portanto, então, irmãos, olhando o verso 6 e o verso 7, a origem da sabedoria está em Deus, o Evangelho é de Deus, e por isso nós devemos ter em mente, recapitulando com os irmãos e fechando o primeiro ponto, que a sabedoria de Deus não vem do homem, e Deus se revelou a nós, não foi por conta da nossa sabedoria, mas foi o agir do Espírito Santo em nós, e por isso nós compreendemos o Santo Evangelho. E em segundo lugar, o verso de número 8, Paulo então aponta o conhecimento da verdadeira sabedoria. Como é que podemos conhecer essa sabedoria que nasceu na eternidade, que nasceu em Deus, o Santo Evangelho? E o apóstolo Paulo vai dizer: a sabedoria é essa que nenhum dos poderosos dos séculos conheceu, verso 8. O homem não regenerado não conhece a sabedoria de Deus. Pela sabedoria humana, o homem não conheceu a Deus, e o conhecimento da verdadeira sabedoria de Deus se dá pela vontade do Senhor. O homem não conheceu a Deus, mas não conheceu a Deus pela sua sabedoria humana, mas foi pela sabedoria de Deus. O homem foi assim salvo pela cruz. Paulo está dizendo que esta sabedoria, no verso 8, nenhum dos poderosos deste século a conheceu. Porque se tivesse conhecido o Santo Evangelho, jamais eles teriam crucificado o Rei da Glória, o Senhor da Glória. Por que as autoridades pediram a crucificação de Jesus? Os judeus, os romanos, por que eles crucificaram ao Senhor Jesus? Porque não conheciam a Jesus, porque se tivessem conhecido o fato de quem era Jesus Cristo, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Você faz o entendimento e você consegue lembrar daquele ladrão ali na cruz, quando ele reconhece a Jesus Cristo.
E ele pergunta da morada celestial, e Cristo fala que hoje mesmo ele estaria com ele no paraíso. Ele reconheceu quem era Jesus, ele entendeu, e foi o Espírito Santo que iluminou aquele coração, aquela mente, e assim esclareceu as verdades do Evangelho. Mas os governantes judeus, romanos, não conheceram verdadeiramente Jesus. Os intelectuais do mundo são cegos espiritualmente, eles não têm o discernimento espiritual. Por isso Jesus, quando estava na cruz, você lembra muito bem o que diz em Lucas capítulo 23, o verso 34 diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão fazendo. O próprio Jesus tinha conhecimento que eles não sabiam quem era Ele, e por isso Ele diz: Pai, perdoa-los porque eles não sabem o que fazem. Por isso, irmãos, nós também devemos olhar, e ainda no verso 8, um contraste maravilhoso que conseguimos entender acerca do Evangelho. Paulo está dizendo que a ignorância, que a falta de conhecimento causou um imenso mal, mas também causou um imenso bem. Porque se eles não conheceram a sabedoria, eles crucificaram o Senhor. E a causa do imenso mal é que eles crucificaram o Senhor da glória. E este foi a terrível injustiça. Jesus era inocente, como nós sabemos, foi a mais profunda ingratidão, porque Jesus andou, fez o bem, foi o mais terrível, cruel pecado que poderia existir, porque crucificaram o Filho de Deus. Ainda foi a mais perversa impiedade, pois crucificaram o Salvador do mundo. Mas vejam que um ato mau, um imenso mal, pode também desaguar, ou no sentido ocasionar um imenso bem para mim e para você que estamos aqui. Paulo liga o fato da crucificação do Senhor da glória com o verso de número 9. De fato, então, eles não conheceram, e aí nós já vamos caminhando para o terceiro ponto. Se eles não conheceram, eles crucificaram, fizeram uma terrível crueldade com o Senhor da glória. Mas aí o verso 9 vai dizer: as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Se Cristo não tivesse sido crucificado, de fato nós não conheceríamos, nós não teríamos paz com Deus. Por mais que o mal aconteceu, esses não conheceram a verdadeira sabedoria e crucificaram o nosso Senhor. Nós temos agora, por causa deste imenso mal, fantástico, maravilhoso e bondoso Deus, assim, teve misericórdia de nós. Foi a crucificação do Senhor da glória que abriu as comportas do céu. Foi a crucificação do Senhor da glória que abriu um novo e vivo caminho para Deus. Foi a crucificação do Senhor da glória que abriu-nos a entrada para o paraíso, para as bem-aventuranças eternas. Foi a crucificação do Senhor da glória, crucificado em nosso lugar, que Deus preparou para nós o novo céu e uma nova terra para todo sempre, para a eternidade. Foi por causa da crucificação do Senhor da glória que nós podemos hoje descansar e estar firmados na verdadeira sabedoria. Portanto, o conhecimento desta sabedoria, da verdadeira sabedoria, está em Deus se revelar, está de fato em conhecermos e compreendermos por meio do Santo Espírito, conforme vai dizer o verso 8. E o verso de número 9, então, quero caminhar em último ponto com os irmãos. A verdadeira sabedoria nos traz esta segurança, esta eternidade, a qual nós podemos assim descansar. E aqui eu quero trazer esclarecimentos acerca do verso de número 9. Este verso de número 9 é muito usado por nós quando as coisas vão mal, não é verdade? Às vezes furou um pneu do carro, da moto, às vezes não conseguimos ganhar um dinheiro, né? E as coisas não estão muito bem em casa. Aí nós tomamos posse do versículo 9 e falamos: as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração humano, são aquelas que Deus preparou para os que o amam. Por isso então eu vou vencer, aleluia!
Mas não é sobre isso que Paulo está falando. Não é sobre o triunfalismo nesta terra. Não é sobre a vitória neste mundo. Mas é sobre a eternidade. É sobre a eternidade. É sobre a eternidade, é sobre a verdadeira sabedoria que Paulo está falando. Se você pode abrir comigo em Isaías capítulo 64, porque Paulo está fazendo uma citação clara e objetiva e também intercambiável deste texto em Isaías 64, versículo 4. Eu quero ler com os irmãos. Paulo então está fazendo uma citação ali do Antigo Testamento, Isaías 64, o verso de número 4, por gentileza, quem encontrou diga amém. Preste atenção que o verso 9 e este verso 4, eles vão falar as mesmas coisas, mas em sentidos diferentes, né? Aqui o verso 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos viu, outro Deus além de ti, que agisse em favor daquele que espera. No verso 9 vai dizer, nem olhos ouviram, e aqui começou nem ouviu, né? Nós vemos esta inversão, mas isso não tem muito a complexidade, porque a ideia central, o fato dessa referência não estar na mesma ordem, ou não estar em ordem inversa, não exclui a ligação dos dois textos, porque os ambos textos estão a afirmar para mim e para você esta noite, que o ser humano é incapaz de compreender a revelação divina sem a capacitação de Deus. Nossos olhos só conseguem enxergar a Cristo, a cruz de Cristo, por causa de Deus. Paulo mostra que a sabedoria que ele e os outros apóstolos e os profetas como Isaías pregaram é nada mais do que a plenitude do plano salvífico de Deus. O que Isaías prometeu como parte de uma dramática intervenção divina, Paulo está vendo se cumprir na mensagem da proclamação do Evangelho da cruz. A ideia é que as coisas do Deus eterno são inacessíveis aos mortais, a não ser pelos meios a qual Paulo vai dizer no verso de número 10, por meio do Espírito Santo de Deus. Portanto, irmãos, se hoje nós conseguimos compreender, ver, ouvir, conseguimos saber que Deus fala por meio da sua palavra aos nossos corações, ele termina o verso 9 dizendo, são as que Deus preparou para quem, irmãos? Para aqueles que o amam. Todo este versículo 9 está fundamentado no Santo Evangelho, nas coisas eternas, nas coisas celestiais, não está fundamentado nas coisas passageiras, não está fundamentado naquilo que a traça e a ferrugem comem, naquilo que vai ficar nesta terra, mas está fundamentado nas verdades eternas. Por isso Paulo está dizendo que esta verdadeira sabedoria não aponta para a sabedoria deste mundo passageiro, mas aponta para a sabedoria que é eterna. E por isso descansamos, porque este verso de número 9 também, se nós homens pudesse assim compreender sem a ajuda do Espírito Santo, de fato não seria o Santo Evangelho, porque nós cremos que o verdadeiro Evangelho é uma ação plena do Espírito Santo em nós, é uma ação plena de Deus em nós, iluminando, regenerando as nossas vidas e transformando para o louvor e para a glória de Deus Pai. Portanto, irmãos, quero então assim caminhar, se o homem pudesse alcançar a glória pela sua percepção física no olhar, no ouvir, no sentir, todas as pessoas assim abraçariam o Evangelho. Se as pessoas conseguissem, isso aqui é o que Paulo também está querendo dizer, se as pessoas conseguissem, pela sua percepção física do olhar, do ouvir, do sentir, compreender o Evangelho, todo mundo seria salvo. Mas nós não cremos no universalismo, nós não cremos que todos serão salvos, porque a Bíblia não diz isso.
Por isso, a ação do Espírito Santo. E Paulo vai dizer, olha, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, os olhos de quem não viram, do homem sem Deus, daquele que está sem Cristo, o ouvido de quem não ouviu, daquele que não está em Jesus, o coração de quem não foi alcançado, daquele que não está em Jesus. São essas coisas que Deus preparou para aqueles que estão em Cristo Jesus. As riquezas, conforme Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, as riquezas insondáveis do Evangelho, riquezas maravilhosas e insondáveis do Evangelho, a qual nós podemos assim desfrutar e cantar e viver seguros em Cristo Jesus. Os irmãos de Corinto estavam confiantes no seu entendimento, no seu intelecto, mas Paulo está lembrando a eles da ação divina, da revelação do Senhor que se manifestou a eles, não pela força deles, mas pelo agir do Espírito Santo, conforme nós vamos ver assim no próximo domingo. Portanto, essa sabedoria só foi descoberta por meio de Deus, não por meio da investigação humana. Eu não lembro o nome do filme, mas conta uma história de um filme que a esposa de um jornalista ela conheceu o Santo Evangelho, e este jornalista se dizia ateu. Nós assistimos até este filme com a juventude da igreja aqui no passado, e eu recomendo aos irmãos. E este jornalista, vou lembrar o nome, depois eu informo, tá? Mas vou contar a história para os irmãos. Este jornalista começou a fazer investigação para derrubar a fé da sua esposa, para questionar a fé da sua esposa. Se alguém lembrar, pode falar. Defesa de Cristo? Em defesa de Cristo. Aí, irmãos, muito obrigado. E por meio daquela investigação humana, ele tentando explicar a Deus, tentando derrubar a fé da sua esposa, o Santo Evangelho, o Cristo se manifestou a ele, e no final daquele filme, é uma história até verídica, ele conhece o verdadeiro Evangelho, não por meio da sua investigação, mas porque Deus se revelou a ele. Portanto, irmãos, essa sabedoria não foi descoberta por meio da nossa investigação humana, mas foi Deus assim que se revelou a nós. E nós estamos falando do Evangelho. Se você conhece o Evangelho, se você compreende as verdades do Evangelho, isto é graça de Deus sobre sua vida, sobre sua família, sobre esta igreja. Amém? Então assim eu quero encerrar fazendo a conclusão com os irmãos. E fazendo perguntas. Qual é o seu entendimento sobre a sabedoria? Eu vou dizer algo aqui, não se escandalize, mas muitas vezes os crentes se acham muito espertos, né? Eu sou sabichão, eu sou sábio, eu sou esperto. Irmãos, nós temos que nos humilhar diante de Deus, porque tudo o que conhecemos de Deus, acerca de Deus, é a graça dele se revelando a nós. Que nesta igreja não tenha nenhum homem, nem uma mulher se achando esperto demais. Nenhum pastor, nem eu, nem o Luiz, nem os outros que virão, ou pode ser que não virão. Porque a verdadeira sabedoria está diante de Deus, a verdade de Deus. Aqueles que se acham espertos demais não compreenderam a verdadeira sabedoria. Mas a pergunta que eu faço esta noite é para os meus irmãos e todos nós: qual é o meu e o seu entendimento sobre a sabedoria? Você, como um cristão, conhece a verdadeira sabedoria de Deus que Paulo está dizendo para os irmãos em Corinto? Por que Paulo estava dizendo isso? Porque para eles a verdadeira sabedoria estava nas filosofias, a verdadeira sabedoria estava tão somente na erudição, no conhecimento. Nós entendemos que a filosofia, que o conhecimento, que a erudição, ela tem a sua devida importância, desde que estejam se submetidas a Deus. Mas o que estava acontecendo aqui em Corinto não era isso, e o que acontece muitas vezes sobre nós é isso. Nós queremos ser sábios, mas não submissos a Deus. Nós queremos ser eruditos, mas não submissos a Deus. Nós queremos ser cheios de conhecimento, mas não submissos a Deus. Agora, pastor, fala de questões práticas. Pois bem, queremos cultuar
conforme nossa sabedoria, não conforme a sabedoria de Deus. Queremos liderar as nossas famílias conforme nossa sabedoria, mas não conforme a sabedoria de Deus. Queremos lidar no nosso emprego, no nosso serviço, conforme a nossa sabedoria, não conforme a sabedoria de Deus. Queremos tratar os nossos filhos e filhas conforme nossa sabedoria, não conforme a sabedoria de Deus. Queremos tratar os irmãos em Cristo, na igreja, o corpo vivo do Senhor, conforme a nossa sabedoria, mas não conforme a sabedoria de Deus. Queremos viver em santidade, conforme a minha sabedoria ou a sua, mas não conforme a sabedoria de Deus. O que nós precisamos, irmãos, é compreender o Evangelho, abraçar o Evangelho, saturar do Evangelho, estar agarrados em Cristo e firmados em Cristo tão somente. Devemos então, em segundo lugar, na aplicação, ser gratos a Deus, porque gratos a Deus que nos faz, por meio de sua graça, compreender a verdadeira sabedoria de Deus. Nenhum conhecimento, nenhuma sabedoria pode tomar o lugar da simplicidade do Evangelho que nos ensina a viver dia a dia. Ao liderar, ao viver, ao caminhar, precisamos perguntar: o Evangelho está aqui? O Evangelho está aqui? O Evangelho está cuidando dos meus estudos? O Evangelho está no culto? O Evangelho está nos departamentos? O Evangelho está nesta igreja? Que nenhum conhecimento, nenhuma sabedoria do homem tome o lugar da simplicidade, da pureza, da verdade do Evangelho de Deus em nós. Infelizmente nós vivemos em um tempo onde o Evangelho é diluído, a doutrina, e nós queremos muitas vezes o pragmatismo, fazer, em lugar de conhecer o Santo Evangelho. Então assim, irmãos, quero concluir clamando ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Que tenha misericórdia de nós. O meu povo perece porque, irmãos, por falta de conhecimento. Mas por falta de conhecimento, do conhecimento da verdadeira sabedoria. Porque nós conhecemos muitas coisas. Conhecemos sobre roupas, sobre marcas. Conhecemos inúmeras coisas, mas nós erramos, porque nos falta conhecimento diante daquilo que é o essencial, o Santo Evangelho, o verdadeiro Evangelho. E aqui eu quero concluir ainda dizendo que é lamentável que cristãos que têm 10, 15, 30, e Paulo vai falar isso, não quero aqui adiantar, mas ele vai dizer, se você pode olhar o verso 1 do capítulo 3, leia comigo o verso 1, diz assim: não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas, o quê? Carnais, como crianças em Cristo, porque lhes faltava o quê? A verdadeira sabedoria. Lhes faltava o verdadeiro conhecimento. E é lamentável como cristãos de 10, 15, 20, 30 anos ainda agem como crianças, como crentes carnais, porque ainda não conheceram a verdadeira sabedoria, o verdadeiro Evangelho. E por isso, quando vêm as crises, quando vêm os problemas, eu concordo que nós temos que chorar, como nós ouvimos na nossa conferência pelo pastor Gilson Santos, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, mas é triste quando nós vemos pessoas que estão sempre em melancolia, no sentido de que parece que nunca há satisfação, há esperança na eternidade, porque lhes falta o conhecimento da verdade acerca de Cristo Jesus. Eu fico com as palavras do reverendo Heber Campos, pai, que nós estivemos participando da conferência. Se nós tivéssemos conhecimento acerca de quem é o Jesus que nos salvou,
Se nós tivéssemos conhecimento do Cristo que nos salvou, muitas das nossas desilusões, das nossas crises seriam sanadas. Porque nos falta este conhecimento da verdade. Termino dizendo aos irmãos que o conhecimento, não há lugar para o conhecimento da sabedoria humana, mas desde que ela esteja submetida a Deus, da erudição, da filosofia, mas desde que sejam submissos ao Senhor. Portanto, o que mais importa é que nós possamos ter o conhecimento do Santo Evangelho. Vamos orar neste momento, queremos assim caminhar para encerrar.